Olá a todos, amigos do programa Saber Direito. Esta é a nossa quinta e última aula do curso sobre questões práticas e polêmicas de direito tributário. Nós tratamos durante essa semana de alguns temas específicos, imposto de renda, contribuições, ICMS. Na última aula nós vimos as questões relativas à decadência e prescrição. E hoje nós vamos tratar de um tema de muita relevância prática que está realmente na pauta do dia, que está tirando o sono, na verdade, de muitos empresários do país, concernente à responsabilização dos sócios, pessoal do sócio, em relação a débitos que originariamente eram débitos das empresas. Então, este é um tema que tem muita divergência ainda na doutrina, que tem muita divergência na jurisprudência, e que hoje em dia traz, portanto, uma série de discussões, uma série de aspectos bastante polêmicos envolvidos. Então, este é o tema da aula de hoje. Antes de nós entrarmos diretamente no tema, vamos só dar uma recapitulada de como ocorre a cobrança de um débito tributário. Nós já vimos durante a semana, mas recapitulando, as empresas, em regra, são as responsáveis pelo pagamento dos seus tributos, certo? Isso é evidente. Então, as empresas apuram em seus livros fiscais, em seus livros contábeis, o valor dos tributos devidos, informam nas declarações que são apresentadas ao fisco. Então, nós temos as DCTFs, que são as declarações onde são informadas contribuições e tributos federais para a Receita Federal. Nós temos GIAs, que são as guias de importação e de informação e apuração, no caso do ICMS. Temos as declarações municipais relativas ao ISS, enfim. Todos os impostos que estão sujeitos ao chamado lançamento por homologação, que nós já tratamos aqui, a apuração dos tributos é feita desta forma. O fisco, indo até a empresa, fiscalizando a empresa e verificando a ocorrência de saldos de tributo a pagar, ele lavra as autuações e, a partir dessas autuações, se abre um processo administrativo tributário. E esse processo administrativo tributário, ele tem uma estrutura muito parecida com a de um processo judicial. São apresentadas defesas em primeira instância, existem órgãos julgadores. Na Receita Federal nós temos delegacias de julgamento, inclusive, que são órgãos colegiados, compostos por vários delegados de julgamento. Nós temos a segunda instância, que é o Conselho de Contribuintes, em Brasília, também, inclusive, um órgão paritário, que significa que ele é composto não apenas por representantes da administração, mas também por representantes do setor privado. Tá bem? E só depois de mantido este débito tributário em segunda instância administrativa, é que ele vai para a chamada inscrição em dívida ativa. Então, o débito passa por todo este controle de legalidade em primeira instância, em segunda instância. Uma vez mantido, é que ele vai para a inscrição em dívida ativa, e depois da inscrição, que ela tem força, a dívida ativa tem força de um título executivo, a certidão de dívida ativa é um título executivo que vai fazer com que nasça o processo de execução fiscal. O processo, eu já disse a vocês nas outras aulas, que por excelência é o único meio judicial que o fisco tem hoje de cobrar tributos das pessoas físicas e jurídicas, cobrar débitos tributários, é a execução fiscal regida pela Lei 6.830 de 1980. Pois bem, este é o procedimento normal de cobrança de um débito tributário. Nós vimos, inclusive na aula de ontem, na última aula, que por vezes não há este processo administrativo. Quando os débitos são apurados, declarados, informados pelo contribuinte e não pagos, prescinde-se, a Receita Federal, sobretudo, prescinde da constituição de um processo administrativo, pula toda esta fase e inscreve diretamente em dívida ativa o débito. Este é um procedimento que, embora muito questionável doutrinariamente, ainda é muito aceito, largamente aceito pelo nosso judiciário, especialmente pelo STJ. Feitas essas considerações iniciais, só para lembrar para vocês como funciona a constituição de um crédito tributário em favor do fisco, vamos diretamente para o tema de hoje. Onde entra a responsabilização do sócio, da pessoa física, do seu patrimônio pessoal? Até então, não entrou, correto? A empresa dele pode estar em dívida? Pode. Quem vai responder, em princípio, por esses débitos é a empresa
não a pessoa física, mas sim a pessoa jurídica. Vamos entender os fundamentos previstos na legislação acerca de sujeição passiva, e aqui começa a questão da possibilidade de cobrança de alguém que não seja efetivamente o contribuinte do tributo. O artigo 121 do CTN é o que nos abre essa discussão, e ele fala assim: sujeito passivo da obrigação principal é a pessoa obrigada ao pagamento de tributo ou penalidade pecuniária. Parágrafo único. Aqui está uma distinção bastante importante. O sujeito passivo da obrigação principal disse contribuinte quando tem a relação pessoal e direta com a situação que constitua o respectivo fato gerador. Responsável quando, sem revestir a condição de contribuinte, sua obrigação decorra de disposição expressa de lei. Vejam só, não é papel do legislador, né, normal do legislador, estabelecer conceitos, mas por vezes ele nos dá elementos, dá à doutrina elementos para que esses conceitos sejam estabelecidos. E aqui nós temos uma distinção importante que boa parte da doutrina realmente faz. Vamos pensar na estrutura de uma norma jurídica. Uma norma jurídica qualquer, vamos trazer aqui um exemplo de direito tributário. Dado o fato ocorrido no nosso mundo aqui do ser, no nosso mundo real, de que eu auferi renda, existe uma consequência prevista em lei, certo? Então, este é o antecedente normativo. Dado o fato de eu ter auferido renda, existe uma consequência que é pagar imposto sobre a renda para o fisco. Estrutura lógica da norma jurídica tributária, basicamente, é esta, tá bem? A regra matriz, chamada regra matriz de incidência tributária, ela sempre, necessariamente, no meu ponto de vista, e creio que esse seja o ponto de vista do legislador do CTN também, e de muitos outros doutrinadores, é de que o contribuinte é aquele que está previsto como sendo o passível de realizar o fato jurídico tributário. Então, só pode ser contribuinte do imposto de renda quem efetivamente auferiu renda. Né? Não faz sentido, não é razoável, que eu aufira renda e haja a sujeição passiva de um terceiro, que este terceiro tenha o seu patrimônio diminuído por conta desta renda que eu auferi. Não é razoável, e eu acredito que o sistema não trabalha desta forma. Existe doutrina em sentido contrário, doutrina de muito relevo, e isto é bastante discutível. Estou passando para vocês um ponto de vista. Um ponto de vista é esse. Só é contribuinte aquele que pode, pela Constituição em relação aos impostos, pela legislação em geral, aquele que pode praticar o fato. Então, quem ofere renda é o contribuinte do imposto de renda. Quem presta o serviço é o contribuinte do ISS. Quem é proprietário do imóvel urbano é contribuinte do IPTU. E assim por diante. Não tem muito segredo. Existe, porém, esta previsão aqui de responsabilidade prevista no 121, que diz assim: é responsável pelo pagamento do imposto quando, sem revestir a condição de contribuinte, isto é, aquele que não praticou o fato, sua obrigação decorre de disposição expressa de lei. Exemplos, nós temos muitos, exemplos fáceis. Quem é o responsável pelo pagamento do imposto de renda na fonte, no caso de uma relação entre empregado e empregador? Somos nós que pagamos o imposto de renda, nós preenchemos a guia e vamos ao fisco pagar o imposto de renda quando nós somos empregados com carteira assinada? Não, não somos nós. É a fonte, é quem nos paga. Mas essa fonte paga com o dinheiro dela, com recursos dela? Não, ela paga com o nosso dinheiro. Ela antecipa um pagamento, como nós vimos na primeira aula, do imposto de renda, uma renda que ainda vai ser apurada ao final do ano, mas ela deixa de passar o recurso para nós e paga o fisco. Ela é responsável pelo pagamento do imposto de renda. Ela não é contribuinte do imposto de renda nesse caso. O contribuinte somos nós, que temos o nosso patrimônio diminuído. Mas ela é responsável pelo pagamento deste imposto para o fisco.
Tá bem? Está compreendida a diferença? Pelo menos do meu ponto de vista, de parte da doutrina, contribuinte nem sempre é quem é o responsável pelo pagamento, mas sempre vai ser aquele que tem o seu patrimônio diminuído. Isso, eu dei o exemplo do imposto de renda, mas existem muitos outros. Pensem, por exemplo, como era a CPMF. Éramos nós que íamos lá, preenchíamos a guia e pagávamos a CPMF para a Receita? Não, já vinha cair ali na nossa conta, né? O banco era o responsável pela retenção, pelo pagamento da CPMF. Mesma coisa o IOF hoje, né? Hoje, agora, com o fim da CPMF, o que acontece se nós deixamos a nossa conta descoberta sem fundos? Nós estamos automaticamente tomando um crédito do banco, nós estamos nos valendo de um limite de cheque especial, enfim. E neste caso, há agora incidência do IOF. Incidência na fonte, responsabilidade do banco da mesma forma como era da CPMF. Tá bem? Mudou a sigla, mas nós continuamos pagando quando nós fazemos uma operação financeira sem e contando com um crédito bancário. Então, feitas essas diferenciações entre a contribuinte e sujeito passivo da obrigação de recolher o tributo, fica clara uma ideia que eu queria apresentar para vocês, que é a seguinte. Uma coisa é a norma jurídica que prevê no seu antecedente normativo um fato que faz com que vá haver uma consequência de pagar tributo. Então, a norma jurídica do imposto de renda, ela prevê o fato, oferir renda, e a consequência, pagar imposto de renda. Outra norma jurídica, do meu ponto de vista diversa, é a norma administrativa que exige o pagamento deste valor ao fisco por um terceiro. Então, é uma outra relação jurídica que faz com que, uma vez que eu, empresa, estou obrigado a pagar o meu salário para o meu empregado, e eu estou obrigado a reter na fonte o valor do imposto de renda, a consequência é de que eu faça este pagamento sob pena de responsabilização da minha empresa pelo não pagamento. Então, nasce da ocorrência do fato de que eu auferi renda, a consequência que eu devo ter, eu contribuinte, o meu patrimônio diminuído a título de imposto de renda. E nasce uma norma de natureza administrativa, no sentido de que, dado o fato de que a empresa me pagou um salário, ela deve reter na fonte e deve pagar para o fisco federal o valor do imposto de renda. Duas relações jurídicas distintas, duas normas jurídicas distintas. É importante ficar claro esta distinção, porque na responsabilização de sócios, muitas vezes, isto não é considerado pela jurisprudência. Vamos lá. Existe uma série de hipóteses de responsabilização de terceiros que não são aqueles que realizaram o fato jurídico tributário, que não são contribuintes. Nós temos responsabilidade por sucessão, por exemplo, quando nós compramos um imóvel que já vem com débitos de IPTU, esses débitos seguem o imóvel, são os ditos impostos, débitos de imposto de natureza real, acompanham o bem. Então, eu, adquirente, sou responsável por sucessão em relação aos débitos de IPTU daquele imóvel que eu adquiri. Isso é uma responsabilidade por sucessão. E existe também a responsabilidade de terceiros, que é justamente a hipótese que nós estamos tratando hoje, que é a responsabilidade dos sócios. Essa responsabilidade dos sócios, que são terceiros, não são as pessoas jurídicas, não podemos confundir, né, a pessoa física do sócio com a pessoa jurídica, ela está, em primeiro lugar, no 134 do CTN. Vamos ver a primeira hipótese que ela aparece, que é a responsabilidade de terceiro do sócio. O 134 diz assim: no caso de impossibilidade de exigência do cumprimento da obrigação principal pelo contribuinte, respondem solidariamente com este nos atos em que intervierem ou pelas omissões de que forem responsáveis. Vamos lá para o inciso 7º, os sócios, no caso de liquidação de sociedade de pessoas. Sociedade de pessoas aqui, entendam a nossa velha limitada, não as sociedades anônimas. Então, quais são as condições que
o 134.7 do CTN impõe para que haja uma responsabilização dos sócios pela hipótese que ele nos traz. Basicamente, são 3 condições, não é? Essa sociedade deve ser sociedade de pessoas, uma sociedade limitada em fase de liquidação, quer dizer, em fase de falência. Deve haver a impossibilidade de exigência do cumprimento da obrigação contra a empresa, quer dizer, a empresa não tem mais meios, não tem mais recursos para pagar estes débitos, tá bem? E deve ser considerado o fato de que aquele sócio que está sendo responsabilizado, ele tenha agido ou com uma ação, ele tenha intervindo em atos que ele não deveria intervir, ou então com omissão. Ele deveria ter agido e não agiu. E daí, destes fatos, destes atos que ele deveria ter praticado, ou de que ele não deveria ter praticado, decorreu falta de pagamento de tributo. Então, somadas essas 3 circunstâncias, estamos tratando de uma sociedade de pessoas em fase de liquidação. Estamos tratando de um sócio que deveria ter agido ou não ter agido e o fez em sentido contrário ao previsto em lei. Tá bem? E a terceira condição, não há mais possibilidade de se cobrar da empresa. A empresa não tem mais patrimônio suficiente. Aí sim, o que acontece? Responsabilização dos sócios com o seu patrimônio pessoal. Tá bem? Então, esta é a hipótese prevista no 134 do Código Tributário Nacional. Outra hipótese. Tudo bem até aqui, pessoal? Alguma dúvida? 130. Vamos lá. Mônica tem uma questão? Por favor. Como é que o fisco caracteriza a omissão do sócio? Pois bem, essa é uma pergunta importante, né? Em termos práticos. Como verificar? Porque eu, sócio, não deveria, em tese, dever fazer uma prova negativa. Né? Como que eu vou demonstrar que eu me omiti? Eu não fiz nada. Como comprovar que eu deveria ter feito? É uma prova muito difícil e que, em regra, deveria ser cumprida pelo fisco. Então, por exemplo, se você tinha a responsabilidade na sua empresa de pagar, de apurar os tributos, se você assinava como, por exemplo, um diretor, um sócio-diretor financeiro e não o fez, você sabia, você declarou que você devia, você assinou lá a declaração da empresa e não pagou. Então, neste caso, o fisco consegue comprovar com o contrato social que você deveria ter agido, você tinha poderes para tanto, você sabia, você tinha assinado a declaração de imposto de renda, por exemplo, a DCTF, dizendo que você sabia que você devia aquele valor e você não o fez. Então, esta é uma hipótese em que o fisco deve fazer esta prova. É isto que acontece na prática? Não, não é assim que acontece. Nós vamos ver daqui a pouquinho como está caminhando a jurisprudência do STJ. Tá bem? Na situação de que o sócio deveria fazer, mas ele não pôde fazer por falta de recurso, isso caracteriza a omissão do sócio para responsabilizá-lo? Em tese de uma interpretação literal do CTN, sim. No caso de liquidação de sociedade de pessoas, ele deveria ter pago. Aí você vai estar discutindo se na época ele tinha recursos para se fazer esse pagamento ou não. Tá bem? É importante a gente ter, e a gente vai falar um pouquinho dos aspectos criminais mais para frente, é importante a gente saber que hoje em dia a jurisprudência criminal está muito mais suave em relação a esse tipo de questão do que era antes. Quer dizer, comprovada a inexistência de recursos, então, comprovado, por exemplo, a circunstância de que a empresa preferiu pagar o salário dos empregados do que pagar o tributo, se realmente isso for comprovado, é possível uma absolvição na esfera criminal em se tratando de uma questão de um tributo retido na fonte, por exemplo, uma contribuição previdenciária, um imposto de renda, no caso da configuração da apropriação indébita. Agora, em regra, o direito tributário não admite este tipo de avaliação subjetiva da situação. Se havia a manifestação de riqueza, vamos dizer assim, que era a renda da empresa, havia, renda houve, tanto que houve apuração de imposto a pagar.
Tá bem? Então, e a renda, ela só é considerada após, pelo menos no caso do lucro real, após feita a subtração das despesas necessárias. Então, você presume que todas as suas despesas foram pagas, que seus empregados foram pagos, suas obrigações foram pagas, e ainda assim você teve renda. Então, objetivamente, havia condições de pagar, se houve saldo de imposto a pagar. Claro que essa é uma resposta genérica e cada caso vai ter a sua situação, não é? Tem tributos que independem de pagamento de renda efetiva. Os tributos na fonte, não necessariamente você precisa ter renda para ter que pagar. Quando você paga o salário, você tem que reter. Quando você paga o salário, você tem que reter a contribuição social, não só o imposto de renda, mas a contribuição social. Enfim, vai ter consequências, sim, práticas de um caso concreto para o outro, tá bem? Mas, em regra, a responsabilidade é objetiva. Houve manifestação de riqueza, houve saldo a pagar, então deveria ter havido o pagamento. Pois bem, pessoal, vamos agora para os 135 do CTN, que nos traz uma hipótese muito mais comum, aquela específica para a liquidação de sociedade de pessoas. Agora vamos para a hipótese que é largamente utilizada pela administração tributária, que é a do artigo 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos, as pessoas referidas no artigo anterior, portanto, os sócios também, no caso da sociedade de pessoas, os mandatários prepostos e empregados, os diretores 3. E esse é o inciso mais utilizado pela Fazenda. Os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado. Então, aqui, quais são as condições que nós verificamos? Previstas no 135. Deve ter um débito tributário resultante de ato praticado com excesso de poder ou então infração de lei, contrato social ou estatutos. Felizmente e acertadamente, na minha opinião, hoje em dia a jurisprudência não admite mais que a mera falta de pagamento de tributo significa uma infração à lei. Tá bem? Uma infração aos estatutos. Ainda em complemento à sua resposta, Mônica, eu estava pensando na hipótese do 134, no 135 fica um pouco mais fácil. A jurisprudência vai dizer, não é porque você deixou de pagar um tributo que você está descumprindo a lei para efeitos aqui do 135. A infração à lei aqui, ela é muito mais grave. Ela pressupõe, por exemplo, algum ato de dolo, algum ato de fraude, algum ato de excesso de poder. Então, você, por exemplo, não declarar que você tinha o tributo devido, o saldo de tributo devido, isso pode ser considerado, sim, uma fraude. Você não está dando uma informação correta num documento que é de utilização pública pelo fisco. Pode ser considerado que você está se valendo de dolo na omissão daquele seu rendimento. Então, mas se não for esta hipótese, se você declarou o valor que você tinha como devido e não pagou, então, neste caso, hoje a jurisprudência admite que não se configura esta infração à lei aqui do 135 pela simples falta de pagamento de tributo. Da mesma forma, a infração ao contrato social, quer dizer, excesso de poderes, violação aos estatutos, aos contratos sociais das empresas, também devem ser configurados. Não é qualquer ato que não esteja compatível com a legislação que pode ser considerado infração. Há de haver realmente uma infração ao estatuto, aos contratos sociais. Então, por exemplo, dei o exemplo aqui do diretor financeiro, que era o responsável. Pense num diretor comercial de uma empresa assinando uma declaração omitindo determinados rendimentos. Ele está agindo com excesso de poderes. Ele, como diretor comercial, não poderia ter feito. Quem tinha competência pelo Estatuto Social, neste exemplo, seria o diretor financeiro. Então, se ele fez em sentido contrário àquilo que estaria previsto no contrato social, a gente diz que ele agiu com excesso de poderes, com violação ao contrato social.
apenas um exemplo para nós entendermos que não é assim fácil a configuração desses ilícitos que levam à responsabilização prevista no artigo 135. Vamos agora passar para a questão mais intrincada da matéria, que diz respeito à jurisprudência. A jurisprudência, ela nos traz exemplos muito bons de interpretações técnicas muito corretas, muito acertadas, e infelizmente também nos traz, por outro lado, exemplos de interpretações que grande parte da doutrina entende como muito erradas, né, como totalmente dissociadas daquilo que prevê a lei, daquilo que exige a legislação para a configuração dos eventos que autorizam a responsabilização do sócio. Vamos começar por uma jurisprudência boa, vamos dizer assim, que foi não relativa exatamente à responsabilização, mas, sim, de certa forma, em relação às contribuições previdenciárias. Antes, nós tínhamos o artigo 13 da Lei 8.620 de 93, temos ainda, ele ainda está em vigor, que previa uma responsabilização solidária dos sócios em relação a contribuições previdenciárias. Então, os sócios eram tidos como responsáveis tanto quanto as empresas por força deste artigo 13 da Lei 8.620 de 93. Hoje, nós temos decisão de cessão do STJ, se vocês quiserem tomar nota, estou falando do recurso especial 749-034 de procedência de São Paulo, em que foi relator o ministro José Delgado, no julgamento de setembro de 2005, em que a primeira sessão do Superior Tribunal de Justiça entendeu que normas relativas à responsabilidade previstas em legislação ordinária não poderiam ser mais gravosas para os sócios do que aquelas previstas pelo CTN. Tá bem? Considerando aqui o 146 da Constituição, novamente, que exige lei complementar para esse tipo de matéria, considerando que é o CTN o diploma responsável por normas gerais em matéria tributária, nós temos esta previsão tendo sido considerada como inconstitucional pelo Superior Tribunal de Justiça. Parece estranho o Superior Tribunal de Justiça declarando a inconstitucionalidade de normas? Não, na verdade, assim como qualquer juiz, assim como qualquer tribunal local, regional, o STJ pode declarar incidentalmente a inconstitucionalidade de normas jurídicas. Ele não o faz com a força e nos termos em que faz o STF, que dada a sua declaração pelo plenário ou em controle concentrado, esta decisão vai para a resolução do Senado, que deveria, pelo menos, retirar a norma do sistema. Mas não deixa de ser um precedente muito importante a decisão de cessão do STJ. Quer dizer, o STJ hoje pacifica o seu entendimento com relação à questão e não admite mais a responsabilização diferenciada para contribuições previdenciárias. Então, diz o STJ, esta norma específica para contribuições do INSS eu não aceito, valem apenas as hipóteses previstas pelo 134 e pelo 135 do CTN. E outras normas relativas também à responsabilização que estejam previstas lá no CTN, que tem força de lei complementar. Não vale esta norma específica prevista na legislação ordinária para as contribuições previdenciárias. Ótima jurisprudência, era o que dizia toda a melhor doutrina há muito tempo, e de 2005 para cá é o que vem sendo acatado de forma pacífica pelo STJ. Eu citei aqui no decorrer de toda a semana decisões de cessão como sendo manifestações de entendimento pacífico do STJ. Compreendam isso porque a primeira sessão do STJ é a que decide questões em último grau no STJ relativas a direito público. Né? Então, a primeira sessão composta pela primeira turma e pela segunda turma do STJ é que trata de matéria de direito público. Então, uma vez pacificada na primeira sessão, as outras sessões não vão ter que
se manifestarem sobre estas matérias. Eventualmente pode haver alguma relação, mas em regra não, e a matéria fica pacificada quando a primeira sessão em direito público diz qual é o seu entendimento. Tá bem? Compreendido até aqui? Alguma outra dúvida? Vocês gostariam de fazer algumas perguntas? Não? Podemos prosseguir? Vamos lá. Nós já vimos quais são as previsões legais e agora vamos ver alguns exemplos de como a jurisprudência, sob determinado ponto de vista, que é o meu, que é de muita gente da doutrina, inclusive de parte da jurisprudência, do que seriam decisões inacertadas, incorretas do STJ, especialmente com relação a essa matéria. Primeiro exemplo que eu trago aqui para vocês. O STJ entende hoje que pelo simples fato do nome do sócio estar incluído na CDA, na certidão de dívida ativa, está presumida a sua responsabilidade. Por quê? Qual o fundamento para o STJ dizer isso? Ele diz o seguinte: se a certidão de dívida ativa é um documento que, por lei, presume certeza, exigibilidade e liquidez, isso é o que diz a lei de execuções fiscais, então eu, judiciário, tenho que admitir esta certeza do título, pelo menos presumível. Então, eu vou compreender que, uma vez estando o nome do sócio já na CDA, houve essa apuração dos fatos lá previstos no 134 e no 135. Então, o sócio foi responsabilizado por ter havido essa apuração e por ter sido considerado como responsável pelos débitos que ele deveria ter agido e não fez, ou então decorrentes de atuações ilegais dele. Pessoal, embora seja uma presunção legal prevista em lei, nós que atuamos na prática sabemos que não é bem assim. Muitas vezes, esta inclusão do nome do sócio na CDA, e aqui preciso fazer uma ressalva, né? O STJ tem essa posição quando o nome é originariamente inscrito na CDA, quer dizer, ou quando o título de dívida ativa já possui o nome tanto da empresa quanto do sócio como responsável, ou quando a execução fiscal já é promovida contra os dois. Então, neste caso, não houve um redirecionamento da execução da cobrança para a pessoa do sócio. Não, originariamente já foi assim, tá bem? O nome dele já constou lá na primeira vez em que a dívida foi inscrita. Então, nesses casos, diz o STJ, presume-se a certeza deste título, a responsabilidade, portanto, dos sócios. Essa circunstância é especialmente grave porque nós sabemos, primeiro, que esta apuração efetivamente não ocorre, muitas vezes não ocorre. Então, ninguém foi verificar, não se instaurou nenhum procedimento investigatório para se verificar se aquele sócio realmente agiu com infração à lei, se ele realmente exorbitou dos poderes previstos no contrato social. E, em segundo lugar, e isso eu acho que fica mais grave ainda, fica mais fácil de ser observado, é justamente em decorrência daquela interpretação do STJ de que débito declarado e não pago prescinde de qualquer processo administrativo. Então, o STJ entende dessa forma, ele sempre decidiu assim, há muito tempo ele vem decidindo assim, e nos casos de débito declarado e não pago, não há investigação nenhuma, quer dizer, nem se ocorreu ou não o fato jurídico tributário, nem se houve renda ou não, nem se houve serviço ou não, eles estão presumindo, e sempre presumiram, que o débito declarado é o correto, é o devido. E nesses casos, se inscrever o nome do sócio diretamente em dívida ativa, no meu entendimento, o fisco está incorrendo em dois problemas graves. Em primeiro lugar, porque ele não apurou se ocorreu o fato jurídico tributário. Em segundo lugar, ele não apurou a responsabilização do sócio. Então, ele inscreveu diretamente em dívida ativa o nome de um sócio
ao lado do nome da empresa, no mais das vezes é isso que acontece, e sem nenhuma prévia investigação, sem nenhuma prévia apuração. Então, este é um entendimento realmente complicado, né? Então, quem tem empresa, quem trabalha em empresa, sabe como funciona a contabilidade de uma empresa com faturamento relevante, com muita movimentação, sabe o que é o preenchimento de uma declaração. Por vezes, há erros da contabilidade. Por vezes, o contador informa débitos que realmente não deveria ter informado. Na pressa, enfim, se comete muito erro, a maior, de saldos de tributos que deixaram, que foram informados a maior, ou então despesas que deixaram de ser consideradas, e isso acabou disso acabou decorrendo uma majoração, uma declaração a maior dos débitos devidos. Então, sem nenhuma investigação, num caso como esse, seu contador foi lá, errou, declarou um tributo a maior. Por esse tipo de entendimento, nós estamos correndo o risco de ter os nossos nomes, nós que somos sócios e por vezes nem revisamos a declaração que foi feita. Temos um setor contábil para isso, ou enfim, temos contadores que fazem esse trabalho. Podemos ter o nosso nome diretamente inscrito em dívida ativa. E o que é pior, nestes casos, o STJ vai dizer, você, sócio, é que tem o ônus da prova para demonstrar que efetivamente você não cometeu nenhum ato ilícito a ensejar esta responsabilização. Então, como fica esta prova? É uma prova negativa, uma prova muito complicada de ser feita. Aqui a gente retoma o ponto da Mônica. Como eu vou conseguir demonstrar que eu deveria ter, que eu não incorri em uma ilegalidade, se eu supostamente sou o responsável, mas eu não tive na prática contato nenhum com aquela apuração, com aqueles cálculos que foram feitos. E hoje em dia a legislação tributária é muito complexa, é muito complicada, não é? Existem especialistas e mais especialistas da área contábil, da área de auditoria, de consultoria, da área jurídica, que trabalham dia e noite só para entender a legislação tributária. E, por vezes, tributos são declarados indevidamente. E se esses tributos não são pagos, ainda que sejam indevidos, mas não são pagos, os sócios correm o risco de ter uma execução fiscal e de ter uma execução fiscal que vai lhes cobrar a prova, para que eles produzam a prova, no sentido de que realmente eles não agiram com infração à lei ou de que eles não agiram com infração aos estatutos. Uma prova bastante complicada de ser feita. É verdade, e aqui eu quero fazer todo o tempo uma ponderação, que, por outro lado, o STJ admite o ônus da prova do fisco sempre que o nome do sócio não estiver na CDA. Então, quando isto ocorre, aí tudo bem. Aí o STJ diz, o ônus da prova é do fisco. É comum ocorrer isso? Também, é muito comum. Na verdade, a experiência que eu tenho com a Receita Federal, ela me diz que é mais comum até o redirecionamento da execução fiscal contra um sócio pelo 135 do que a inscrição direta em dívida ativa do nome deste sócio. Então, neste caso em que, primeiro, a execução fiscal foi promovida contra a empresa e, por exemplo, não se conseguiu cobrar, essa empresa não se conseguiu achar bens penhoráveis da empresa, enfim, o fisco tenta responsabilizar o sócio, tenta redirecionar o processo contra a pessoa física do sócio. E nestas hipóteses, o STJ decide acertadamente, não é bem assim. Você não pode redirecionar automaticamente a cobrança. Deve ser apuradas as circunstâncias que comprovem que houve infração à lei, que houve infração aos estatutos. O ônus da prova, nesse caso, é do fisco. Tá bem? Então, quando o nome do sócio não estava lá na inscrição, na dívida ativa, não estava na primeira
inscrição em dívida não estava originariamente na execução fiscal, o fisco tentou redirecionar esta execução para a pessoa do sócio depois de promovida a execução, aí, acertadamente, entende o STJ que o ônus da prova cabe ao fisco e não ao sócio. Tá bem? Então, vamos fazer esta ponderação, né, para não parecer parcial e dizer que o STJ está sempre errado, ou, mais do que isso, que o sócio não tem responsabilidade nenhuma. O STJ não entende dessa forma, mas entende também que a responsabilidade de prova é do fisco se ele primeiro promoveu contra a execução fiscal contra a empresa e depois tentou redirecionar contra o fisco. Tá bem? Essa é uma questão muito importante, um exemplo básico de como, às vezes, a jurisprudência e a própria fiscalização confundem aquelas duas normas que eu trouxe para vocês. A norma de incidência tributária com a norma de responsabilização. Então, o que acontece aqui, efetivamente, quando o STJ presume que a inscrição em dívida já traz uma responsabilização do sócio? Ele faz o seguinte raciocínio, tentando formalizar do ponto de vista lógico essa norma jurídica, essa relação jurídica que o fisco faz. Dado o fato de que a minha empresa auferiu renda e dado o fato de que o nome do sócio já estava na CDA, eu faço com a consequência responsabilidade do sócio e não só da empresa. Percebam aqui que se está desnaturalizando a norma jurídica tributária. A norma jurídica tributária não tem essa responsabilização. Esta é uma outra norma. Esta norma tem no seu antecedente os eventos que nós vimos. O 135 ele fala na configuração de um ato ilícito, na configuração de uma infração ao estatuto. O CJ não está considerando, quando ele decide dessa forma, estes eventos. Ele só está considerando, ele só está olhando a inscrição em dívida ativa. E ele diz, dado o fato de que a inscrição em dívida ativa traz nome do sócio e que ela deve presumir existência, certeza, exigibilidade e liquidez, então eu vou considerar que você, sócio, é o responsável, independente de você ter cometido algum ilícito ou não. Este é um problema que tem arcabouço teórico aí para ser combatido e que deve, na minha opinião, ser considerado pelo STJ nas suas decisões futuras. Outro exemplo, e este é bastante novo, pelo menos a publicação do acórdão é de setembro de 2008. Primeira sessão do STJ, embargos de divergência no recurso especial 716412, originário do Paraná, em que foi relator o ministro Herman Benjamin. O ministro Herman Benjamin, ele diz no seu voto o seguinte, ele sustenta, e esse já era o entendimento de algumas das relatorias de acórdãos anteriores, e eles dizem o seguinte neste acórdão, e hoje é decisão de sessão, e isso é muito sério. Dissolução irregular da empresa está configurada pelo simples fato de não ter sido encontrada a empresa no endereço que constava dos cadastros públicos. E uma vez configurada a dissolução irregular, o que acontece? Redirecionamento para os sócios. Presume-se que a dissolução irregular configura um dos atos ilícitos do 135 e configura a possibilidade de responsabilização dos sócios. Bastante complicado esse entendimento. Aqui não há novamente investigação alguma, não é? Na prática, trazendo para o plano prático, o que aconteceu num caso concreto aqui, provavelmente que antecedeu este julgamento? Havia no cadastro da Receita Federal o endereço X de uma empresa. Essa empresa mudou o seu endereço e não fez a parte que lhe cabia, é verdade, de comunicar à Receita a alteração do endereço.
cadastro da empresa ficou desatualizado perante a Receita. Há uma execução fiscal. Essa execução fiscal vai para o endereço da empresa que está lá no cadastro da Receita. Bate-se na porta ou oficial de justiça ou um aviso de recebimento do correio. E a informação que volta é: a empresa mudou. A empresa não está mais aqui. A jurisprudência do STJ, decisão de cessão, dá a essa circunstância, a este erro cadastral, a essa falha cadastral, a prerrogativa de que, na verdade, esta empresa, eu vou presumir que ela sofreu uma dissolução irregular, sem comunicação ao fisco, e por isso estaria configurada a hipótese de responsabilização dos sócios. É muito problemática, para dizer o mínimo, uma decisão como essa. Né? Não se pressupõe mais investigação nenhuma. Uma certidão de oficial de justiça dizendo que a empresa não está no endereço onde a Receita entendia que ela estava, ou tinha nos seus cadastros como ela estava, faz nascer a responsabilização do sócio? Ora, é evidente que não. Essa empresa pode estar operando, pode estar ganhando muito dinheiro em qualquer outro endereço, declarando, pagando seus tributos, né, com toda a possibilidade de responder por aquele débito objeto da execução fiscal, e o sócio vai ser responsabilizado pessoalmente com seu patrimônio pelo simples fato de ter, vamos dizer assim, descumprido uma obrigação acessória, que era a atualização cadastral da empresa? Ora, não é esta a recomendação mais técnica de uma leitura da legislação tributária, uma leitura sistemática do texto do Código Tributário Nacional, sobretudo, não permite esta interpretação, dado respeito a entendimentos contrários, dado o devido respeito. Não é admissível uma presunção desse tipo tão amplamente infundada, tão amplamente mal investigada. Que haja uma outra providência, uma outra tentativa de encontro da empresa é absolutamente necessário para que a execução possa prosseguir, mas não se presumir a dissolução irregular de uma sociedade por conta de uma falta de alteração de um endereço, não é? Então, enfim, fica a manifestação, crítica é verdade, mas mais do que isso, o pedido para que a jurisprudência evolua num outro sentido. Vamos batendo e assoprando aqui nas decisões da STJ, vamos agora para mais um exemplo de boa decisão. Lembra que eu falei para vocês na aula passada da prescrição intercorrente? Então, nós temos, no caso da responsabilização dos sócios, um exemplo bastante positivo em relação aos contribuintes, do ponto de vista dos contribuintes, também relativo à inércia da Fazenda em relação à responsabilização dos sócios. Quando o fisco demora mais de 5 anos entre a citação válida da empresa e o pedido de citação dos sócios de redirecionamento da execução para os sócios, hoje o STJ tem jurisprudência já admitindo a prescrição intercorrente para a cobrança do débito tributário contra a pessoa física do sócio. Então, como eu disse a vocês, esse parece um entendimento bastante razoável para que o sócio não fique à mercê ad eternum aí da busca do fisco. Se deu 5 anos da citação válida da empresa. O fisco não veio alegar que eu, sócio, tenho alguma responsabilidade, então é considerado prescrito o direito de ação do fisco em relação aos sócios. Vamos agora para uma... Dúvidas até aqui, pessoal? Tranquilo? São questões bastante polêmicas e que estão aí na ordem do dia, ainda não foram
apesar destas manifestações de exceção, eu acredito que a doutrina ainda realmente não aceite, de forma alguma, alguns exageros no ponto de vista do contribuinte em relação à responsabilização fiscal, e isso possa vir a ser revisto ainda por nossa jurisprudência. Eu trouxe para vocês, independente dessas responsabilidades do CTN, não é só o CTN que traz hipóteses de responsabilização de terceiros. Também a legislação ordinária traz algumas hipóteses diferentes daquela. Não é com base nos mesmos eventos previstos no CTN, porque quando acontece dessa forma, nós já vimos a jurisprudência do STJ, por exemplo, afastou a responsabilização diferenciada para contribuições previdenciárias. Mas existe uma hipótese interessante em que sequer o responsável é sócio, ele é apenas procurador da empresa. Essa hipótese está no artigo 26 da Lei 10.833 de 2003. O artigo prevê o seguinte: o adquirente, pessoa física ou jurídica, residente ou domiciliada no Brasil, ou o procurador, quando o adquirente for residente ou domiciliado no exterior, fica responsável pela retenção e recolhimento do imposto de renda incidente sobre o ganho de capital, auferido por pessoa física residente domiciliada no exterior. Qual é a hipótese aqui? Uma pessoa física ou jurídica que tem um bem no Brasil, ela está domiciliada no exterior, possui um bem no Brasil e está vendendo para uma outra pessoa física ou jurídica também residente no exterior. Isso acontece muito, sobretudo em relação a participações societárias. Investidores estrangeiros vendendo participações societárias de empresas brasileiras para outros investidores estrangeiros também. E de um tempo para cá se faz necessário perante a Receita Federal a constituição de um procurador para esse tipo de manutenção de atividade econômica no país. Então, este procurador do adquirente, neste caso, em sendo as duas partes residentes no exterior, o procurador é pessoalmente responsável pela retenção do imposto de renda sobre o ganho de capital. Aquele ganho de capital que nós comentamos lá na primeira aula, quando o valor da venda dos bens, isso pode acontecer com imóveis também, nós falamos especificamente dos imóveis na primeira aula, se o valor da venda dos imóveis for superior ao valor da compra, ao custo de aquisição, então, neste caso, quem é responsável pelo pagamento? O fisco vai para o exterior tentar cobrar? Não, ele vai cobrar do procurador, que necessariamente tem que ser domiciliado no Brasil. Pessoal, nós não temos perguntas em sala, mas temos uma pergunta das ruas. Vamos a ela. Meu nome é Nádia. Meu patrimônio pessoal responde por débito tributário da minha empresa? A questão da Nádia, na verdade, acredito que já tenha sido respondida, mas a resposta seria um resuminho do que nós vimos aqui. Pela melhor doutrina, só pode haver esta responsabilização se configurados os fatos previstos no artigo 134 e 135 do CTN. Se não configurados, não pode haver esta responsabilização. Então, dessa forma, nós encerramos o nosso curso dessa semana. Nosso curso tratou sobre questões polêmicas e práticas de direito tributário. Nós vimos em 5 aulas, primeiro, as questões relativas ao imposto de renda. Depois, na segunda aula, nós tratamos de alguns temas pontuais acerca das contribuições. Na terceira aula, nós partimos para algumas discussões bastante polêmicas relativas ao ICMS, sobretudo a guerra fiscal. Nós vimos aqui como funciona, por que ocorre a guerra fiscal e a dificuldade que é realmente uma gerência desses conflitos numa nação constituída da forma federativa de Estado. Depois, na quarta aula, nós tratamos das questões relativas a prazos de decadência e prescrição do fisco, uma questão também jurisprudencialmente muito conturbada, doutrinariamente mais ainda, e que ainda pode haver desdobramentos. E hoje, na última aula, nós falamos de um assunto que está na pauta do dia, referente à responsabilização dos sócios pelos débitos das pessoas jurídicas. Então, com este
Com esta última aula, nós encerramos nosso último curso. Agradeço a todos vocês que nos acompanharam aqui no estúdio, em casa. Lembrando que o nosso e-mail para questões acerca dos temas tratados, dúvidas, sugestões, é o saberdireito@stf.jus.br. Meu nome é Fernando Augusto Martins Canhadas, sou advogado e professor de Direito Tributário e Administrativo em São Paulo e foi um prazer estar com todos vocês durante o nosso curso. Muito obrigado pela companhia e pela atenção de todos.